Fala pessoal, estamos ao vivo hoje aqui na FEBRASEM, Feira Brasileira de Sementes, que tem grande representatividade não só no estado de Mato Grosso, não só no Brasil, mas também em toda a América Latina, porque é a maior e melhor feira do setor que acontece aqui em Rondonópolis, Mato Grosso. Estamos aqui no Fala FEBRASEM, que é o podcast oficial que traz para vocês informações do que está acontecendo na feira. Quem estiver acompanhando aí, já deixa o seu like, compartilha com os amigos para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. É isso aí, Antônio, muito bom. E nesse momento, Fala FEBRASEM tem uma presença ilustre aqui conosco, que é o professor José Luiz Tejon, uma referência no setor não só para o agronegócio, mas fala de marketing, de comunicação, especialista no assunto, incluindo sobre a vida. Gosto demais como o senhor fala, em especial como o senhor compartilha todo esse conhecimento. Inclusive, quero começar perguntando sobre o seu olhar, de forma muito específica, sobre eventos como a FEBRASEM. Qual é a importância de uma feira dessa magnitude que acontece aqui em Rondonópolis, no Mato Grosso, que é um grande celeiro tropical do nosso país, para o mundo? Daqui informações, produtores, convidados que vão ganhar todo o mercado nacional. Prazer estar com vocês e queria aproveitar e parabenizar muito o Nelson da Prosmate por esse evento aqui, a Feira Brasileira de Sementes. O Mato Grosso é o coração de todo o cinturão tropical do planeta Terra, né? Então é importante que a gente expanda o olhar. Quando você olha o mundo do Trópico de Câncer a Capricórnio, você tem bem ali no coração o estado do Mato Grosso, que é um estado que se desenvolveu espetacularmente nos últimos 40 anos em diversas culturas e também num desenvolvimento agroindustrial. E eu creio que daqui vai sair um movimento cada vez maior na área dos biocombustíveis, na área desse mundo da agroenergia, não é? Então, importante para o país, importante para o mundo. E um evento de semente, ele é essencial, porque semente é a alma de tudo. Sem semente você não faz nada. E, aliás, como disse aqui no nosso encontro, no início da humanidade só existia a semente. Você não tinha outras coisas, as pessoas procuravam plantar em áreas que fossem mais férteis, né, como a famosa história lá da região do Nilo, no Egito. Você não tinha qualquer outro insumo a não ser a semente. Então a semente é efetivamente a alma do agronegócio, ela é eu nem chamo de insumo, porque eu considero a semente um ser vivo, ela é um ser vivo, e ela determina toda a cadeia produtiva que vem antes dela e depois dela. Portanto, a semente é um ser sagrado, né? E até no passado, em função da importância da semente, como não tinha outros insumos, teve até aquela famosa parábola do semeador, que dizia: não lance sementes em terras impróprias, em terras inférteis, está certo? Que ou você arrumava uma terra ali boa para ter semente ou não ia dar certo. Não ia funcionar. E o Brasil aprendeu a produzir terra, solos, e mais do que isso, aprendeu a fazer sementes adaptadas ao ambiente tropical, que é diferente do ambiente de clima temperado e outros ambientes. Então o Brasil, com seus 6 biomas, aprendemos a fazer sementes adaptadas a cada bioma brasileiro, e aí eu vejo um crescimento e um progresso cada vez mais intensivo, integrando ciência com o sementeiro e com o produtor rural. Quem está por fora do agronegócio e do mercado de semente, muitas vezes não tem ideia da dimensão que é, da complexidade que é você pegar uma semente lá que tem uma genética que não está adaptada ao cerrado, não está adaptada ao nosso clima aqui, e fazer com que essa semente desempenhe um papel, tenha um bom desempenho aqui na nossa região. E isso só é possível, claro, devido a muita pesquisa e desenvolvimento, mas principalmente a união de todos os setores. Então a gente tem aqui hoje na FEBRASEM fornecedores de produtos e serviços, tem o setor privado, tem o setor público que está aqui junto, tem desenvolvedores de tecnologias, pesquisadores e validadores do mercado que fazem a coisa acontecer na prática. Qual que é a visão do senhor com relação a associações como a Prosmate, a Associação dos Produtores de Sementes de Soja, dentro desse desenvolvimento? Qual o tamanho do peso dessas associações para o agronegócio? A Prosmate, por ser exatamente a semente, que é
o núcleo gerador, tem a missão de atrair e de trazer com ela as demais associações dos setores que envolvem a semente, desde as áreas de defensivos, de fertilizantes, de nutrição de solos, as áreas de também envolvendo a gestão digital, sinal, ou seja, tudo aquilo que é antes da porteira é competência, sim, de uma Prosmate reunir, e o que vem depois da porteira das fazendas, setor agroindustrial, das tradings e tudo aquilo que vem a partir do que o produtor produz com a semente que ele adquiriu, plantou e originou. Então essa visão sistêmica, ela é o sinônimo de agribusiness, de agronegócio. E uma entidade de semente que realmente representa o núcleo de tudo isso, do que vem antes e do que vem depois, ela tem a missão de fazer o que está fazendo. Então eu parabenizo de novo a FEBRASEM e gostaria que ele tivesse uma visibilidade cada vez maior a nível não só nacional, mas internacional, e principalmente que pudéssemos atrair muitos países do cinturão tropical do planeta, porque o que fazemos aqui é fundamental para o desenvolvimento desses lugares também. África, Ásia, Índia, vários lugares onde o eixo entre o Trópico de Câncer e de Capricórnio, ali você tem as mesmas condições muito similares às brasileiras. E o Brasil aprendeu a fazer nos últimos 50 anos. E o pessoal de semente desenvolveu muito nos últimos 20 anos, principalmente, aplicando os conhecimentos da engenharia genética e agora edição gênica, porque além da produtividade, que ela tem um potencial alto nas sementes, ela tem também ali aspecto de defesa contra doenças, contra pragas, defesas também contra estresse hídricos, mudança climática. Vai ser fundamental sementes que tenham maior resistência a situações que mudam no clima e continuarão sendo sempre um ponto de muita atenção do mundo do alimento, da energia, os aspectos climáticos. Então, a indústria da semente é uma indústria de ciência avançadíssima, evoluída, das mais evoluídas do mundo, e ao mesmo tempo essa ciência chegando para produtores rurais que precisam ser educados com muita assistência técnica, porque o não uso correto dessa ciência termina em desperdício de conhecimento. Então, algo que provocamos aqui no nosso encontro, a diferença entre a produtividade média que se obtém versus o potencial genético de cada semente. A gente está deixando de ganhar, de aproveitar o máximo do potencial genético das sementes à disposição. Então esse é um olhar que eu considero crítico, porque exige, como num cirurgião moderno, esse produtor rural moderno, ele precisa ter ali uma aplicação de disciplina fundamental para que a genética dê o resultado, que é um resultado superior. Excelente. Produtividades superiores, e é na produtividade superior que você vai enfrentar os ciclos de altas e baixas das commodities que sempre teve, sempre existiu, vai continuar existindo, cresce um ano, cai no outro, faz parte. Inclusive esse é um ano desafiador, né? Muitos dizem que é um ano para se esquecer, mas também é um ano para se lembrar de tudo que a gente teve de tecnologia até aqui, tudo que a gente utilizou, o que fica, o que muda. Cada ano a gente tem uma nova tecnologia, um novo surgimento, um desenvolvimento de novas tecnologias para poder lidar com os desafios. E assim, o produtor esse ano ele está sofrendo não só com a baixa de produtividade por adversidades climáticas, mas também a baixa nos preços das commodities, né? Então impactou o mercado de uma forma geral. E esse tipo de feira aqui, onde reúne os produtores com desenvolvedores de tecnologia, com pesquisadores, é um excelente momento para um networking, né? E o que o senhor acha que o produtor leva de uma feira como essa daqui, onde ele pode ter contato próximo de todas as pessoas que estão, assim, que detêm grande conhecimento em diversos setores diferentes? A atividade da agropecuária é cíclica, sempre foi. Então, a Covid, os commodities explodiram de preço, rearranjada a Covid, os commodities voltaram a preços mais históricos. Então, eu diria que numa análise, como produtor rural, você tem que entender que altos e baixos fazem parte do show. E quando tem uma alta, é hora de você ser muito prudente, fazer caixa e investir nas inovações. Toda produtora, acho que a partir de um evento como esse aqui, deve reservar na sua propriedade uma área de testes
ele é um pesquisador constante. Ele precisa atrair do lado dele os técnicos, porque a ciência está evoluindo velozmente na mão dos cientistas. E eu, como produtor rural, preciso acompanhar a ciência. Então, se eu negar a ciência, ou se eu menosprezar, ou se eu ficar só naquilo que é o lugar comum, eu não vou poder estar preparado para o enfrentamento dos momentos mais complicados. E também não vou tirar proveito dos melhores momentos. Então, a atividade da agropecuária é uma atividade de estratégia de longo prazo, não é de curto, não é um cassino. A agropecuária não é cassino. E você vê, tudo bem, é que a situação sobe, desce e tal, tem gente que acabou tendo problemas porque talvez ou entrou agora no momento de alta e aí está colhendo na baixa, a hora da entrada. Mas você vê que com tudo isso, tem gente arrendando a propriedade do outro. Tem gente comprando a propriedade do outro. Tem gente crescendo. Então vamos com calma, né? Não vamos ficar generalizando aqui uma ideia de vítima, porque tem gente que é pego no determinado momento, ok, é até uma vítima. Tem gente que acaba provocando ser vítima. E tem gente que não tem nada a ver com vítima, está crescendo. É nesse momento que você vê os produtores e o mercado como um todo que se estruturou, que se preparou, né? Exato. Então, outra, está na hora de aprender a fazer ILP no mínimo, lavoura, pecuária, fazer ILPF. Integração lavoura, pecuária, floresta, diversificar, não ficar na mão também de uma cultura só. Que isso todos os segmentos são cíclicos, né? Seja lavoura, seja pecuária, todos eles são cíclicos e têm esses momentos. O senhor, inclusive, está no momento de lançar o segundo livro, já está aí no mercado, que é o Agroconsciente. Ele fala sobre isso também, sobre essa necessidade e esse olhar para o entorno que você está? Sim, o Agroconsciente traz fundamentos do capitalismo consciente, que significa você atuar com uma consciência de longo prazo nas decisões, certo? Então, no campo do agronegócio, é um sistema interdependente, totalmente interrelacionado. O que acaba acontecendo de moda no consumo, num fast food ou numa capital do mundo, nos supermercados, isto impacta todo o sistema do agronegócio, do supermercado para trás. Vai impactar decisões de pesquisa do geneticista. Mas o que um geneticista descobre e desenvolve, por exemplo, de incorporar mais competência nutritiva num determinado grão, isso impacta todo o sistema industrial para frente dele. Então, o produtor rural, ele é um setor muito vulnerável. Ele é um setor frágil, porque ele está recebendo os avanços mais imensos da ciência. Ele tem, do outro lado, clientes cada vez mais exigentes. E ele não põe preço nas mercadorias, ele não põe preço nos insumos, ele não define taxa de câmbio. Ele não interfere na briga dos políticos no mundo, da geopolítica. Então ele tem uma atividade que, se ele não tiver muito uma agroconsciência de que o que ele tem é tudo o que ele pode fazer de segurança dentro da propriedade dele, se ele perder este foco, ele fica nas mãos de fatores incontroláveis. Nesse sentido, até, com a experiência, com o know-how que o senhor tem, tantos anos aí na área, como o senhor acha que o produtor deveria atuar para trabalhar com essa questão? Porteira para fora, na comunicação, no marketing, na sua expressão junto com o mercado, em meio ao cenário político, que é bastante importante, e um cenário onde são tomadas muitas decisões importantes, estratégicas. Qual o posicionamento do produtor rural, na opinião do senhor? Eu acho que tem que ser um posicionamento nesse sentido aí da comunicação. Entender o seguinte, tem 500, 600 corporações que dominam o agribusiness. 500, 600, 700, que impactam o agronegócio no planeta Terra. São grandes corporações de ciência, grandes corporações de transporte, grandes corporações de trading, grandes corporações agroindustriais, que fazem os alimentos processados, as marcas, e supermercados. Ou seja, 700 organizações, por aí, 1000, que seja, não passa disso, definem 70% a 75% do agribusiness no mundo. Quer dizer, é muito importante que os agricultores, como elo fundamental para eles, sim, porque a originação cada vez mais vai fazer parte das suas estratégias. Eu tenho que ter originadores. Se eu estou no pós-porteiro, originador bom,
Originador sustentável, tem que ter originador de qualidade, não é qualquer originador. E para o pessoal da ciência, eu tenho que ter agricultores que evoluam, porque eles são os meus clientes diretos ali. Então eu preciso ter uma ampliação do diálogo com o setor industrial, comercial e de serviços. Isto eu sinto falta. Nós temos ótimas organizações de produtores, temos organizações, a OCB, por exemplo, participando aqui do encontro. O Mato Grosso até tem uma orquestração que eu sei que a FAMATO procura sempre fazer, o setor comercial, industrial, né? O Normando, que eu conheci mais, creio que o novo presidente também fazia muito isso com a própria FAMATO, ele tem essa coisa. Mas eu sinto mais falta, até para que possamos ter diálogos de contratos e de acordos que possam ser estabelecidos entre os setores, clientes dos produtores, fornecedores dos produtores, que possam fazer ali uma relação que diminua a influência de governos. E fortalecer as entidades, governo, as bases. Como ouvido o querido Alisson Paulinelli, né, um herói em memória, ele falou: Tejão, espere cada vez menos de governo. É o setor, sociedade civil organizada, que tem que se organizar. A sociedade civil organizada precisa também, não é que vamos abandonar o Estado, não é isso. Mas a sociedade civil mais organizada, você tem mais chances de conduzir o governo para uma visão de Estado e não para brigas ideológicas tolas e ultrapassadas. Então, sinto que produtores, as categorias produtoras e mesmo o setor de insumos têm organizações, existem organizações industriais, comerciais, fora da porteira, pós-porteira, mas sinto que deveria ter uma proximidade, um diálogo maior, principalmente para proteger produtores rurais disso que a gente conversou até agora. Ele é o elo mais frágil, ele está submetido aos fatores mais incontroláveis, às incertezas, porque no mundo industrial, comercial, de serviços, você se orquestra de diferente e você tem a sua atividade bem mais, tem riscos também, mas bem mais protegida. Os agricultores, na hora em que ele pega a semente, ele bota no solo. Se não chover? E aí começa. E se ele não bota no solo na temperatura certa, aí começa. E aí vai. Então tem todo, é um cirurgião moderno. Inúmeras variáveis. É um cirurgião dentro de uma medicina robótica moderna. Então eu tenho uma admiração muito grande, porque são pessoas que elas são obrigadas a evoluir. Eu tenho que aprender a fazer coisas que eu não fazia. E mais, que eu diria, se você não sabe que tem que fazer, mas não consegue, não quer, não é sua vocação, arrume gente para fazer. Contrata, terceiriza. Porque você tem que fazer uma cirurgia sofisticada, você não é anestesista, você não conhece a robótica. Arruma um cara que conhece. E você vai olhar mais a grande gestão, vai olhar mais a visão mais estratégica, não é? E cuidado no operacional, não cometa indisciplinas operacionais, que eu acho que é um dos temas que envolvem a semente. Semente é um ser genético hoje, fino, sofisticado, charmoso até, um bebê que exige todo um carinho, e se você não cuidar desse bebê direito, ele não é um bebê mais rústico, como era no passado, bebê... Raiz. É mais Nutella, vamos dizer assim. É um bebê mais que se dava em qualquer... se vira. Eu vivi sementes nos anos 70, tudo era uma coisa muito mais rústica. Aguentava mais desaforo, né? Aguentava o desaforo. Eram preparadas para isso. Hoje você deixa o pessoal que armazenava semente no barracão de máquina debaixo de uma lona, se você coloca hoje um bag da tecnologia que a gente tem, isso aí, dentro de uma semana acaba toda a semente do bag. Por aí. Então é um bichinho vivo, inteligente, né? E delicado. Então isso exige de um produtor e da equipe dele. Então é um desafio. Aliás, até falei hoje aí, qual é o futuro do agronegócio? É recursos humanos. Muito bom. Veio aqui, conversando aqui com a doutora Fátima, com as pessoas aqui, porque é tão exigente a competência humana para você lidar. O nível de entendimento com o negócio, né? Quando você vai para entender o sistema, inclusive, que te envolve, tal, vai para a visão internacional e vai para essas coisas da ciência, dentro da porteira, é um ser humano
é uma super mulher, um super homem. E agora, com o nível de informação que a gente tem na mão todos os dias, com o nível de tecnologia, a gente cria cada vez mais software e telas para controle e tal, e é muita informação que chega na nossa cabeça ao mesmo tempo. Se antes um produtor sentava na mesa dele, tinha uma ou duas pessoas que vinha passar uma informação, hoje você tem um que tá conversando aqui, o outro tá mandando mensagem no WhatsApp, ali você tem na tela o que tá acontecendo na fazenda, então você tem que ter uma absorção no entendimento de toda essa informação muito mais elevada, né? Ainda mais tem o risco aí da má informação, do fake news, né? Isso tudo também tira o foco. O que tem de coisa mal feita, desnecessária, na desinformação, na má informação. E tem que ter essa filtragem ainda, né? A gente querendo conquistar likes, querendo conquistar views. E aí gera mais likes e views, coisas tolas. do que conteúdo, com certeza. Coisas úteis, O cara técnico ali falando do desempenho da semente e tal, aí chega um cara lá e joga o saco de semente no chão lá, dá mais curtida. Um produtor campeão dizendo como ele faz. Muito bom. Tá querendo aparecer. Aí vem também os detratores, né? O senhor mencionou, inclusive, no início da palestra, aqui na abertura do evento na Febrazen, sobre tocar corações. Então, de repente, você tem muitas ferramentas, você tem todos os maquinários aí à sua disposição, mas se você não tocar corações, talvez você esteja desprezando uma das potencialidades mais importantes que você tem à disposição. Queria que o senhor falasse sobre isso, porque eu achei fantástico. Isso é algo que leva um certo tempo para a gente entender de uma maneira mais profunda, né? Eu sou professor já desde 1980, doutorado em educação, o mundo também da propaganda nos obriga a entender isso um pouco mais. Mas o que fica claro nas experiências que a gente faz é o seguinte: você tem uma ciência para ser adotada. Aquele número que eu dei ali, 11% é pessoas que estão na frente. Eles vão, pegam, mas por alguma coisa humana deles, na minha forma de ver, é a educação desde a primeira infância. Tem uma facilidade ali. Abertos a ver o outro, isso nasce desde pequeno. Tá bom. Aí chega, 11% vai. Uns 19% olham os 11 mais avançados e procuram imitar. E aí vem o grande drama, 70%. Dos 70% lá, você vai ter, então, praticamente ali, 50% dos 100 é pessoas que são muito acomodadas. Nós chamamos de turista passando tempo no planeta. Então tu faz. Tem que ser empurrado. Se não ser empurrado também não tem problema. Tem que ser empurrado. 20% é nego que é bravo. Detrator, xinga, briga e tal. Esses aparecem, então ainda dá para olhá-los, de repente aquela energia, dá para tentar trazer para o lado de cá. Mas como é que a gente faz? E aí é onde entra essa questão de chegar no coração, através do coração chegar no cérebro. Se você não gostar deles, estou falando humanamente, se eles não gostarem de você, estou falando humanamente. E o que é o gostar? Uma empatia. Uma empatia. Vamos fazer um churrasquinho junto, tomar uma cerveja, jogar um truco, bater nas quadras, gosto, ou seja, eu gosto de você. Isso faz com que, através do coração, você abra uma janela para o cérebro dele, então, te imitar. É o que geralmente você encontra no esporte coletivo, onde você tem um cara que é simplesmente extraordinário. Que puxa todo o time. Ele vai puxar todo o time se ele já tiver essa empatia. Se ele se der ao time. E aí vai eu convivi com alguns deles, o Pelé. Uma pessoa que tem uma humildade intelectual, vamos dizer assim. O Raí. Uma experiência conversando com o Raí. Ele falou exatamente isso. Estávamos, antes de ele ir para São Paulo, essas coisas, estávamos no Botafogo, time indo muito mal. O técnico chamou ele e falou: Raí, nós temos que tirar o time da zona de rebaixamento, não podemos ir para a segunda divisão, você tem que me ajudar. Ele falou: mas eu jogo, o máximo que eu faço, mas você tem que fazer o time todo jogar com você. Não adianta, professor, ele disse, é perna de pau, a bola vai, não volta. Você tem que conquistar. Eles não vão virar Raí, mas eles vão deixar de ser nota 3 e virar nota 5. E isso só tem um jeito.
falando com eles, abraçando, indo tomar uma cerveja. Você tem que conquistar. Você derruba as barreiras. Coração. E aí, quando vai pro treino, vai pro jogo, vamos lá, parado, você vai melhorar a média do Kimi. Aí o cara, o Genial, fez. E ele me falou, em todo o clube que eu fui, sendo o melhor jogador, nós não seríamos campeões se a mediana não evoluísse. Então, cabe ao campeão conquistar a mediana. Então, quando você vai para a agricultura, você pode olhar isso em toda a região. Tem lá. Um agricultor, ele é um campeão. Ele tem 40 vizinhos, 50 vizinhos. Quantos vão naturalmente visitar para aprender com ele? Informação que eu ouço da turma. 2, 3. A maioria não vai. Que é proativo. Não vai. Então, eu falo, escuta, tu tem que conquistar esses 40, mas eu não tenho tempo de fazer, mas precisa, porque se a região, você tem que fazer os caras evoluir. Então, para você fazer essa conquista do coração, dá trabalho. Eu acho que essas reuniões, que nem o que a gente está tendo hoje aqui na Febrazen, é uma ótima oportunidade para poder pegar esses campeões e juntar com a turma que e depois minimamente quer evoluir, né? Ótimo. Porque os que são mais turrão nem vêm, né? E aí valeria muito para o canal de distribuição, para os sementeiros, olhar onde vai as sementes, como é que está a utilização da tecnologia daquela semente que eu vendo. E você vai encontrar isso. Se você fizer um database, você vai encontrar mais ou menos isso. Uns 11%, 12% estão ótimos na tecnologia, mais uns 20% vão, 50% abaixo da média, e tem uns 20%. Cuidado, porque às vezes 20% que são muito detratores, vivem xingando todo mundo. Às vezes eles estão bem, mas eles xingam e tudo, então também tem que ver. Mas, enfim, essa massa humana, você não a conquista através do cérebro. O cérebro você fica com 10% das pessoas. 90% você tem que ir por coração. E você precisa que a turma dos 10, 11, 12 te ajude para que ele possa ser... Deixa eu olhar aí, João, como é que tá fazendo? Ei, tá vem aqui, tomar uma cachaça comigo, tá bem? A conversa tem que ser uma conversa amigável. Todo ela é muito amigável, muito querida. Então, esse exercício é um exercício que é, de certa forma, fácil falar, mas ele dá trabalho. Porque eu tenho que ficar ligado no camarada que não vai bem, e eu tenho que ver como é que eu ajudo aquele camarada a ir bem. E para ajudar aquele camarada a ir bem, eu tenho que ver. Tem empresas que têm hoje um trabalho de database muito bem feitos, né? Aliás, um setor que é um setor muito olhado, que é o setor do tabaco, a British American Tobacco, eles cuidam lá de milhares de famílias agrícolas. Eles têm lá uma visão de cada família agrícola. O camarada que pode prosperar, o que não vai, tem que falar com a mulher, tem que ser o filho. Eles têm uma visão muito inteligente dessa coisa aí, de tomar conta para prosperar famílias agrícolas produtoras de tabaco. Isso é muito importante. E famílias agrícolas, porque ninguém fica no campo sozinho, né, Antônio? Você não vê essa realidade, ao contrário. Então você precisa entender esse todo, ter a percepção do colaborador e de todo que está em volta dele, a família agrícola, para você conseguir reter bons trabalhadores. Sim. E, já fazendo aqui um paralelo, vencedores não nascem prontos, é preciso investir nesse cara. E família agrícola também, do lado de marketing, é o nome que o consumidor mais gosta. O que você acha da agricultura? Gosto. Famílias agrícolas amam. A palavra famílias agrícolas são muito queridas. Sonoro. Porque tem um certo até romântico, tá? Mas é uma palavra muito forte. Mas quando você vai para a execução, o olhar daquela família, naquele núcleo, incluindo colaboradores, operadores, etc. Eu visitei uma unidade, uma propriedade de cana-de-açúcar extraordinária, Petribu, lá em Pernambuco. Eles são de uma família que vem desde lá da época dos anos 1700. Um trabalho simplesmente maravilhoso com relação a todos a equipe. Eles trabalham ali numa visão mesmo de
de um querer bem, é muito rica a experiência lá dos Petribu, cana-de-açúcar em Pernambuco. Rica experiência. E você vê como isso prospera, como isso melhora. Você pega mesmo o cortador, tem áreas que são áreas de morros, e você não pode fazer colheitas mecânicas. Então você tem que ter cortador de cana. Cortadores de cana tratados como verdadeiros, pouco tempo de trabalho, roupa, queridos, você precisa ver. Então essa visão de uma família agrícola é muito legal. Muito bom, belíssimo exemplo, né? Excelente, nós poderíamos ficar o dia inteiro aqui conversando em diversos temas, ainda mais porque a gente compartilha da mesma paixão, né, que é o agronegócio, a comunicação. Mas temos aí a feira para enfrentar ainda, muita gente para visitar, muita coisa para fazer. E só para fechar aqui, se você quiser deixar mais um recado final, professor Tejon, alguma coisa, alguma ponta que ficou solta e quiser completar. Sim, antes do senhor completar, queria aqui presenteá-lo. Nós temos vários aqui dos amigos da... Olha aí, agora para o senhor ficar hidratado. Que bonito, e obrigado. Levar a Febrazen com a gente. Muito obrigado. Por onde o senhor for, toda a família Febrazen. Muito obrigado. Eu deixaria aqui que existe uma grande guerra de percepções, tá certo? E a gente tem que aprender a lutar essas guerras entre as forças criadoras, que existem, estão aí, e as forças entrópicas, que são forças que não têm o foco na criação, tem o foco mais na raiva, no ódio, na destruição. Então essa guerra está posta. Não é brasileira, ela é do mundo. O Brasil é um país que recebeu todas as raças do planeta Terra. Nós recebemos todos os povos vieram para cá. E aqui nos misturamos. E formamos uma civilização tropical apaixonante. Temos defeito. Anda pelo mundo. Todos têm. Tá certo. Então temos defeitos? Tá bom. Mas é uma civilização tropical apaixonante. E o que aprendemos a fazer na área de alimento, de energia, na área de papel, celulose, na área toda da pecuária, o que aprendemos a fazer aqui é maravilhoso. Um país que não fazia nada, dava só cana-de-açúcar, cacau, café, borracha, não importávamos tudo. E foram exatamente a segunda leva de imigrantes que vieram para regiões como esta aqui do Cerrado, onde eu ouvia, não de muito tempo atrás, eu ouvia nos anos 70, 80, terra de cerrado nem dada nem herdada. Então ninguém queria. E essa migração dessa raça híbrida brasileira fez este país ser hoje a quarta maior agricultura do mundo, fez ser um dos 10 maiores economias do planeta e fez em algumas áreas das commodities sermos o número 1. Pelo menos em 10 áreas aí nós somos o primeiro, segundo. E temos um potencial para realizar 3, 4 vezes mais do que fazemos, para um mundo que precisa. Então eu diria que o olhar aqui no Brasil tem que ser um olhar, não é um olhar de otimismo e muito menos de pessimismo, é um olhar de realidades esperançosas. Então quando você vem ao Mato Grosso hoje, você sai daqui esperançoso. Um fôlego renovado. De tudo que isto aqui foi feito e tudo o que podemos passar a fazer. Agora não pode ter covardia, não pode ser tomado por fake news, não pode ser tomado pela onda das percepções entrópicas, porque é a covardia que se instala no ser humano o maior inimigo dele. E se isso se generaliza, você tem um grave drama a ser enfrentado, que é novamente o drama das lideranças. Mas eu creio que o Brasil, as boas obras brasileiras são muito maiores do que as nossas besteiras. Excelente, excelente. Pessoal, muito bom. Grande presença aqui do professor José Luiz Tejon, aqui no Fala Febrazen, diretamente da Feira Brasileira de Sementes, aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, organizada pela Prosmate. Doutor, professor José Luiz Tejon, muito obrigado pela participação. Obrigado. Se o pessoal quiser te encontrar aí nas redes sociais ou num canal oficial... É o www.tejon.com.br, que é o meu site, e estamos por aí em várias
nos movimentando aí pelo mundo. Muito bem. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Também agradeço, viu, a presença. Eu vim acompanhando o professor desde o palco até aqui para o podcast, no caminho. Muita gente quer o contato com ele, agradecendo sobre a palestra, que foi um sucesso por aqui. E aí você está convidado também a curtir esse conteúdo que vai vindo durante o evento e no pós-evento da realização da FEBRASEM, a terceira edição da Feira Brasileira de Sementes. Muito obrigada por fazer parte desse momento, que com certeza já é histórico dentro da nossa programação. E obrigada por ter aceitado a logística de vir para o Mato Grosso, para Rondonópolis. Obrigado. Um prazerzaço recebê-lo na nossa casa, viu? Forte abraço Obrigada. e até o próximo episódio. Fala, FEBRASEM!